Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. A cada programa, a gente recebe um especialista para tratar e analisar os assuntos que estão em destaque e que fazem parte da nossa vida. Um alerta feito por órgãos de saúde preocupa não apenas o Brasil. Os casos de coqueluche dispararam neste ano. O estado de São Paulo contabilizou 139 casos da doença até o dia 8 de junho, em comparação aos 54 registrados em todo o ano passado. No Rio de Janeiro, a situação também preocupa. A capital não tinha casos da doença desde agosto de 2021. Porém, neste ano já são 34 confirmações, aliás. Na União Europeia, pelo menos 17 países registram aumento de casos de coqueluche, com mais de 25 mil ocorrências. Mas o que é essa doença? Quais os sintomas, tratamento e o mais importante, há como se prevenir? Vamos descobrir agora com a doutora Márcia Umbelino, Clínica Geral. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá, é um prazer. Prazer é todo nosso. Doutora, a primeira pergunta que eu te faço é: o que é a coqueluche e como que ela é transmitida? A coqueluche é uma infecção bacteriana causada por um patógeno chamado Bordetella pertussis e a transmissão é gotículas de saliva, mão contaminada com o espirro, com secreções da tosse. Então é contato pessoa a pessoa com fluidos corporais. E quais são os sintomas dessa doença, doutora? Olha, o interessante de se conversar sobre isso é que a sintomatologia de uma coqueluche é muito parecida com um quadro viral de uma gripe ou de um quadro de asma brônquica. Então é tosse, que quando a gente estudou, eu não via um caso de coqueluche há 25 anos, pelo menos na minha prática clínica. Então aquela tosse que a gente estudava na faculdade, que é uma tosse com grunhidos, a gente não tem visto isso agora. Vem com características de uma tosse mas uma tosse que não tem um controle, o que vai piorando essa tosse. Febre, calafrio, náusea, vômito, cefaleia. Mas a mais característica é a tosse. Mas se confunde com muitas doenças pulmonares. E aí, doutora, você mencionou, né? Esses sintomas realmente eles podem ser confundidos com uma gripe, né? No caso, o paciente ele deve ir ao hospital a partir de que momento? Olha, eu tenho indicado na minha prática clínica, porque a gente está vendo o aparecimento dos casos desde janeiro, aqui no consultório, uma infecção que era estranha, que não era compatível com os patógenos normais, e a gente começou a rastrear isso e tinha a conclusão que tinha casos de coqueluche. Então, a maneira mais importante é que nós, profissionais de saúde, que por exemplo, de 25 anos de formato, que nunca vimos um caso de coqueluche, que a gente esteja sabendo que estão aparecendo novos casos e os pacientes, sabendo disso, começou uma tosse melhorando num tratamento convencional, procura um hospital. Sim, certo. Porque a evolução está sendo muito rápida. A evolução está sendo muito rápida. E, doutora, há tratamento para essa doença? Ela pode levar a óbito? O tratamento é com antibiótico. O antibiótico mais comum é a azitromicina, mas a claritromicina também funciona. Eu tenho usado claritromicina, porque por conta da pandemia, como a gente usou muito a azitromicina, muitas bactérias estão resistentes, então eu não tenho usado claritromicina. O tratamento é perfeito se a gente diagnosticar de maneira correta, né? Para dar um antibiótico e não tratar como um vírus. A gente melhorar a imunidade ajuda. Por que tem aparecido tantos casos novos de coqueluche? A primeira hipótese é que a vacinação que a gente fez enquanto criança, como a gente está durando mais tempo de vida, pode ser que a gente ainda não tenha anticorpos mais daquela vacina que a gente recebeu quando criança. A outra é que a nossa imunidade primeira, que se chama inata, está muito ruim. Então, doenças que não apareciam antes estão aparecendo agora. Fora a diminuição vacinal, né? Que as crianças estão se vacinando menos. Então, muitas vezes, a criança pega na escola, pega com outro coleguinha e leva para dentro de casa. Aí está o problema, porque a imunidade do adulto e do idoso não está boa por conta da vacina, e aí a infecção fica mais grave. Então, muitas crianças de creche e unidades escolares estão passando para os seus parentes.
No caso, doutora, essa doença ela pode levar a óbito? A pessoa que não tratar a doença a tempo, ela pode chegar à morte? Ela pode chegar à morte, porque como é bactéria, não deixa de você poder causar uma pneumonia, né? Você pegar a via aérea superior, mas pegar pulmão também. Então pode levar a óbito sim. E a gente está vendo casos se complicarem, porque está tendo muito caso de concomitância. Por exemplo, o vírus da gripe, que já é normal no inverno circular, junto com a coqueluche, gera uma infecção mais grave, porque é vírus mais bactéria. Né? O paciente começa com um quadro viral, entra a coqueluche, abaixa a imunidade, outra bactéria entra. Então, o que a gente tem visto é muita concomitância de vírus e bactérias. E a prevenção, doutora, ela é somente por meio da vacina? E essa vacina, uma outra pergunta, ela é oferecida pelo SUS? Há quanto tempo a gente precisa reaplicar o imunizante? Olha, esse estudo de quanto tempo dura a nossa imunidade e se tem que revacinar, isso é uma discussão que a gente está fazendo hoje. Né? Eu digo o seguinte, vamos pedir a dosagem de anticorpo para saber se meu paciente vai ter que se vacinar novamente ou não, sendo idoso ou adulto e jovem. As crianças fazem parte do calendário vacinal, a vacina contra a coqueluche. É necessário que as pessoas sigam o seu calendário vacinal das crianças e que as instituições também cobrem um calendário vacinal perfeito para que a gente não tenha disseminação da doença. E uma vez doente, tratamento com antibiótico, evitar contato quando a pessoa estiver espirrando, tossindo, usar máscara para que a gente não tenha contato com o corporal do fluido de quem está doente, evitar contato próximo de quem está doente dentro de casa, né? Mas não precisa ficar em confinamento, não é isso. Mas a gente evitar abraçar, beijar, né? Comer utensílio, isso já ajuda muito. Tratamento para tosse com xarope. Alguns pacientes a gente está tendo que usar corticoide, outros não, mas o tratamento principal é o antibiótico. E a prevenção é a vacina. O público mais vulnerável para essa doença qual é, doutora? São as crianças, porque a imunidade ainda está em formação, e os idosos, porque a imunidade está em senescência, quer dizer, está envelhecendo a imunidade. E com isso, a imunidade do idoso é mais débil. Né? Então, os extremos etários são os que mais complicam. Mas a gente está vendo adultos tendo complicações graves respiratórias, tá? Com a coqueluche. Então, as suas dicas, orientações são muito importantes, doutora, para a gente realmente estar em alerta quanto a essa doença e fazer a prevenção. A vacina é o meio mais eficaz para combater essa doença. E outra coisa, a gente tem visto muito o paciente começar com um quadro de tosse, com calafrio ou com febre, e ser diagnosticado com um quadro viral. E aí o paciente volta para casa. 3 dias depois a tosse não melhorou, ele volta para o hospital. Então, no meu entendimento, quando a gente tem esse esclarecimento como num programa desse, o paciente pode pedir, olha, tem como fazer um exame de sangue, como fazer uma tomografia, antes de que me dê o diagnóstico só viral e mandar para casa tomando dipirona? Se a pessoa bateu a segunda vez no hospital pelo mesmo motivo, tem que ter uma investigação maior. Esse é o meu recado, acho que mais importante para os pacientes e para os nossos colegas médicos. Que a gente está tendo muitos casos de coqueluche que a gente não via para os meus amigos médicos. E para os pacientes, foi mais de uma vez, o hospital não está melhorando, volta ao hospital imediatamente e peça mais exames. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar contigo. Eu também. Bom trabalho. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. O Entrevista Especial fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal Hit Jornalismo no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.